importante. O pessoal acha que hoje em dia envelhecer é deixar o barco correr. Não é besteira. Na realidade, envelhecer é você preparar. Então, o tema de hoje, o que nós vamos falar? Nós vamos falar um tema muito legal, que é como envelhecer sem ficar velho. Como envelhecer sem ficar cheio de doenças. Como envelhecer sem ter que ficar indo para o hospital toda hora. Como envelhecer prevenindo complicações. Então, muita gente acha que faz parte envelhecer ficar velho e doente. Não. Envelhecer é envelhecer e ficar saudável. Quantos anos a gente está vivendo hoje? 99 anos. Você vê um monte de gente com quase 100 anos chegando. Então, é super importante que você cuide da tua saúde como se você cuidasse do teu carro. Vamos imaginar que você ganhou um carro e vai ter que ficar com esse carro 99 anos. E você vai cuidar dele preventivamente, né? Antigamente, a gente chamava de velho todo mundo que tinha 50, 60 anos. Hoje mudou. Então, mudou completamente, né? Deixa eu colocar aqui uns slides só para vocês poderem sentir o drama que nós vamos falar hoje. É importantíssimo a gente mudar o conceito. Então, aqui o primeiro slide é envelhecer sem ficar velho. Como que você pode envelhecer, ganhar tempo, ganhar idade, ganhar experiência, mas sem ficar velho? Isso são dicas de saúde muito fáceis da gente conseguir. E aí, obviamente, vai estar tudo isso salvo no Clube do Assinante para você. A segunda coisa é que muita gente me pergunta o que eu fiz de profissão, de títulos, né? Mas eu sempre falo, apesar de eu ter feito várias especialidades, apesar de ter sido professor em nefrologia, em UTI e tudo mais, eu gosto de falar que medicina é a base que eu aprendi. E eu aprendi muito no período que eu trabalhei no Hospital do Câncer e trabalhei em Nova York, na Cornell, no maior hospital de câncer lá, onde eu aprendi muito sobre o envelhecimento e sobre saúde, sobre peso, como ganhar músculo e como perder peso, né? Então, a gente fala muito de nutrição, por isso a dieta do Adão e Eva é tão famosa. Todo mundo que faz a dieta do Adão e Eva só agradece, fala, cara, economizei dinheiro e um curso super simples, que está lá no meu site, e a dieta da Adão e Eva fez muita gente ganhar peso e muita gente emagrecer 5 quilos, 10 quilos, 30 quilos, 50 quilos somente com a dieta da Adão e Eva. E é uma dieta que você mantém o teu peso do jeito correto. Aí o que mais a gente tem que pensar? A gente já está na terceira edição do livro Você é o que Você Come, que também está no site carlosmachado.med.br. Tem lá o livro, a terceira edição, está muito legal. Não é um livro de receita de fazer comida, nem fazer bolinho de chuva, é um livro de receita para você ficar longe do hospital, receita para você ter uma saúde de ferro, receita para você ter uma saúde blindada, por isso que a gente chama o livro de Você é o que Você Come. Como melhorar sua pele, seu corpo e sua saúde. Então, qual é o ideal para nós? É a gente envelhecer suavemente, devagarinho, e não aos solavancos, né? Então, ninguém quer ficar velho, mas a gente vai ficar velho. Ninguém quer morrer, mas a gente vai morrer. A questão é, quando tiver que morrer, talvez dormindo, quem sabe, chegar lá com a saúde boa, com uma saúde de ferro, com uma saúde blindada. Então, eu chamo de vamos envelhecer suavemente, e não aos solavancos, né? E aí entra o seguinte, a gente começa a ver a face das pessoas envelhecendo, uma face de uma menina, de uma mãe e de uma avó, na mesma pessoa. Então, a gente hoje consegue pegar pessoas com 80 anos com cara de 60 anos, enquanto que há pouco tempo atrás a gente via a gente envelhecer com muito mais facilidade. Então, a pergunta que eu te faço é o que você vai fazer com os seus 100 anos, porque você ganhou 100 anos do Papai do Céu. Deus nos deu aqui uma perspectiva de vida de 100 anos, talvez mais. Então, a pergunta é, o que você vai fazer com os seus 100 anos? Como é que você quer envelhecer? Envelhecer saudável, lentamente? E aí eu vou dar um exemplo simples. Por exemplo, muita gente gosta de andar de avião. Às vezes gosta, mas nem viaja, porque não tem dinheiro. Mas um avião por aí, né, aviões da FAB, aviões da Ponte Aérea, tempo atrás, tinham 40 anos de vida, 50 anos de vida. Imagina você pegar um táxi que tem 50 anos, um Opala, um carro velho de 50 anos, pegar um táxi de São Paulo para o Rio, você não quer. Mas você entra num táxi que voa, que é um avião. Qual é a diferença? É a manutenção preventiva do avião. Os animais, um cachorrinho, todo mundo tem um pet em casa, você não dá doce, brigadeiro, sorvete, bolacha, bugigangas do mercado, você dá uma ração balanceada. O que aconteceu? A idade dos animais aumentou. Hoje,
A perspectiva de vida de um cachorrinho é de 12, 13, 15 anos. E antes morria tudo com menos de 10. E aí você faz um filhote, ele nem bem largou o peito, você já está dando bugiganga do mercado, um monte de produto químico, um monte de açúcar. Eu outro dia vi uma criança de 1 ano comendo amendoim no aeroporto. Eu falei, cara, que pecado. Resultado, não tem manutenção preventiva de uma criança, porque os pais estão dando comida errada. E a gente tem que pensar assim, todos nós temos necessidades. Todos nós temos necessidades. As necessidades básicas, que é comer, dormir, né? A necessidade de segurança, que é ter uma casa, uma moradia. Necessidades sociais, é ter uma família, ter amigos, ter um casal. Necessidade de autoestima. A pessoa tem que estar bem consigo mesmo, senão não anda. E a necessidade de realização financeira, né, profissional. Essas necessidades fazem parte da vida até o dia que a gente morrer com 99 anos. E olha, só para você ver o drama, mas só para você ter uma ideia. Em 1950, que é há pouquinho tempo atrás, o número de idosos no Brasil era de 2 milhões. 2. Em 1975, na Copa de 75, teve Copa de 70 e tal, eram 6 milhões de idosos no Brasil. No ano 2000, agora, na virada do milênio, eram 15 milhões de idosos, dobrou, quase triplicou. E agora, no ano 2020, eram mais de 32 milhões de idosos. Ou seja, hoje, em cada 5 pessoas, quase 1,5, quase 2 já são idosos. Então, você vai ficar velho, queira ou não. Então, a questão é, como é que eu envelheço bem? Como é que eu envelheço sem ficar velho? Como é que eu envelheço devagarinho? Mas todo ano eu tenho aniversário. Todo ano eu vou ganhar um presentinho, um pé de meia, alguma coisinha assim de lembrança. Mas como é que eu envelheço sem ficar velho? Depende de 2 coisas, mas agora eu vou daqui a pouco entrar em segredos da medicina. A verdadeira medicina preventiva. É assim, você tem 2 coisas que comandam a tua idade. O primeiro é a genética. Né? Tem gente que tem família que todo mundo vai até os 99 anos. Então, os genes, o DNA, tem uma genética, tem uma tendência familiar. A segunda coisa é o estilo de vida, é a verdadeira medicina preventiva atuando, é a saúde blindada atuando, é a dieta do Adão e Eva atuando. Por quê? Porque o estilo de vida é o gatilho para você ficar doente. O estilo de vida é o que você pode ajudar a tua genética, que pode não ser das melhores, a melhorar. Então, infelizmente, a gente precisa cuidar do estilo de vida, do ambiente e de uma boa medicina preventiva. Quais são as principais causas de doenças? Causas de doença. A primeira são problemas circulatórios. Entupiu no cérebro, deu derrame. Entupiu no coração, deu um infarto. Entupiu no rim, você vai para a hemodiálise. Câncer é outra coisa. Então, entupimento. Por que tem entupimento? Eu vou contar o segredo daqui a pouquinho. Câncer, por que tem tanta gente tendo câncer? Eu vou te contar como evitar ter câncer, como prevenir o câncer. A outra coisa é pulmão, doença de pulmão por causa do cigarro, por causa da poluição, por causa da profissão e por causa dessas viroses que estão deixando sequelas. E aí eu tenho infecções de vias aéreas, fígado, rim, intestino, eu tenho um monte de causa. Então, a dieta do Adão e Eva ajudou e ajuda muita gente a melhorar o lado do corpo, o lado da gente morre pela boca, você é o que você come. E o Saúde Blindada, e esses 2 cursos estão lá no nosso site, disponíveis para você, tá bom? Então, agora, eu vou começar a entrar numa parte mais picante. Picante por quê? Porque eu vou falar em detalhes o que acontece após os 25, 30 anos de idade. Ah, mas 30 anos não é velho. É um carro que já tem 30 anos. Mas 30 anos não é velho. É uma casa que já tem 30 anos. 30 anos não é velho. É um computador com 30 anos já está velho. O teu computador com 30 anos já não é o mesmo computador de 15 anos atrás. Então, nós vamos falar agora o que acontece com cada parte do teu corpo durante o passar da tua vida. E o que você pode fazer para segurar isso? O que você pode fazer para frear isso? O que você pode fazer para envelhecer sem ficar velho? O que você pode fazer para envelhecer devagarinho, lentamente, e viver sem depender dos outros? Qual é o objetivo? Que a gente chegue ao final da nossa vida
tomando banho sozinho, escovando o dente sozinho, fazendo comidinha, andando, passeando, jogando, fazendo alguma atividade até o último dia da nossa vida, né? Esse é o objetivo. E é isso que nós vamos ensinar agora. Então, o que acontece? Eu vou falar rapidamente, vários slides, mostrando assim, as nossas complicações naturais do envelhecimento. E muita gente acha que essas coisas que eu vou colocar aqui só acontecem depois dos 50, 70, 80, 90 anos. Não, isso acontece após os 20, 30 anos, porque a gente cresce, a gente fabrica célula, a gente aumenta a altura até os 15, 18 anos. Passou dos 20 anos, 25, começa aos 25, 30 anos a nossa descida. Só que é uma descida que pode ser lenta ou pode ser rápida. Então, o que acontece? Eu vou falar por parte, por órgãos. Por exemplo, o que acontece com o nosso cérebro? Depois dos 30 anos, a cada década, eu perco peso cerebral em 1,5%. O cérebro emagrece 1,5% a cada década. Existe um comprometimento natural do cérebro pelo tempo de uso. Por isso que a melhor fase para a gente aprender é desde os primeiros 6 meses de vida, desde que nasceu. Porque a criança pode não aprender a ler, mas ela vai aprender a ouvir música boa, aprender a ouvir papai e mamãe falar em voz bom, sem gritaria, uma casa calma. Tudo é aprendizado. Você quer ensinar línguas para uma criança? Ensine desde os primeiros 6 meses. Ela vai aprender 3, 4 línguas com muito mais facilidade do que uma pessoa com 30 anos de idade. Então, após os 30 anos, naturalmente vai reduzindo a velocidade de condução nervosa. O que é a condução nervosa? É a condução que nem acontece num fio de arame, um fio de telefone. Ele vai ficando velho. Então, os neurônios vão ficando velhos. Existe uma redução progressiva e irreversível dos neurônios. É uma degeneração. E aí tem algumas doenças famosas, como Alzheimer e Parkinson. O que acontece também com a pessoa que vai ficando mais velha, depois dos 30? Ela começa a ter alteração do sono. Por exemplo, enquanto uma criança dorme 10, 12 horas, 18 horas, um adulto mais velho, ele vai dormir menos. Geralmente ele vai reduzindo o tempo. Coração, o que acontece com o coração? Ele nunca parou, não teve férias, não teve 13º, não teve feriado, não teve folga. O coração nunca parou. E o indivíduo que está o tempo todo fazendo musculação com o braço, ele vai ficar musculoso. Então, o que acontece com o coração das pessoas com mais de 30, 40 anos? Naturalmente, aparece pressão alta, que é o rim que comanda. Aumenta a espessura do músculo, porque o músculo está fazendo exercício o tempo todo, que nem o braço aqui. Aumenta a sujeira no sangue. Então, a pessoa que come muita farinha, carboidrato, doce, suco, drink, açaí, suco laranja, água de... tudo que não é água, vai engrossar o sangue. A água dilui o sangue. Tudo que não é água engrossa. E muito carboidrato, muita farinha, muita gordura vai formar aterosclerose, são as placas de sujeira. O pessoal fala que é colesterol. Não, é comida errada. E aí, naturalmente, aparece um cansaço do coração, que é essa sigla ICC, que é a insuficiência cardíaca congestiva. Vai aparecendo, porque o coração pode ir cansando. E a insuficiência vascular periférica. Isso é natural que aconteça. Para que eu não tenha as alterações cerebrais e para que eu não tenha as alterações cardíacas, é o que nós vamos falar no final, que é o grande segredo de tudo. Então, o envelhecimento cardiovascular pode ser retardado? Pode. O envelhecimento cerebral pode ser controlado? Pode. Aí, eu tenho o envelhecimento respiratório. Nosso pulmão é um órgão extremamente importante. E o que acontece cada vez que a gente tem uma broncopneumonia ou uma virose qualquer, o nosso pulmão perde reserva. Nossos órgãos têm uma reserva funcional, que nem a polícia. A polícia tem lá 10 mil soldados na rua, policiais na rua, mas tem 90 mil guardados no quartel. É a reserva funcional. O pulmão, o rim, fígado, eles têm reserva funcional. Cada vez que a gente pega uma infecçãozinha, que nem o C19, o C21, H1N1, qualquer quadro que agride o pulmão, cigarro, asma, tudo que agride o pulmão, diminui a nossa reserva pulmonar. E, naturalmente, quem vai ficando velho tem menos músculo e diminui a musculatura das costelas. Por isso que é uma coisa extremamente importante, talvez a mais importante é manter a musculatura. Não da perna, do braço, não, é do corpo como um todo.
né? E o envelhecimento respiratório facilita pneumonias, facilita essa sigla, DPOC, quer dizer o quê? Doença pulmonar obstrutiva crônica, porque o pulmão vai ficando duro. Ele perde a elasticidade. Além disso, a gente tem o diafragma, que é um músculo que separa a barriga, o abdômen do pulmão. Ele também vai ficando fraco, ele fica até 25% mais fraco. E a gente precisa respirar pelo diafragma, pelo abdômen e pelas costelas, né? Aí eu tenho o envelhecimento dos rins, do sistema geniturinário. O que acontece? Nossos rins também têm uma reserva gigantesca. A gente tem 2 rins, cada rim tem 1 milhão de filtros. Então, são 2 milhões de filtros. Quantos filtros eu preciso para ter uma vida normal? Eu preciso de 200 mil, 300 mil. 90% dos meus rins são chamados de reserva renal. Por quê? Eu comi um churrasco, eu tomei um remédio, eu peguei uma gripe, eu fiz muito exercício. Qualquer coisa que produza mais lixo, ou que eu coma mais lixo, aqueles 90% do rim que estava descansando vem para trabalhar. Então, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo reserva renal, que a gente chama de reserva funcional. Ela serve para funcionar na emergência. Agora, tem muita gente que fica tomando remédio à toa e queima a reserva renal, né? Principalmente anti-inflamatório, um monte de remédio. A outra coisa que acontece muito nos homens é a próstata aumentar, né? A maioria dos homens, a próstata vai crescendo depois dos 40, 50 anos e ela pode estrangular a bexiga, então acaba precisando operar. E tem o câncer de próstata, que é bem menos frequente. A outra coisa, como a bexiga é um músculo, ela também vai ficando flácida, ela fica sobrando urina. E urina parada da bexiga aumenta a infecção de urina em homens e mulheres, tá? Disfunção sexual, óbvio, vai ficando mais velho, vai ficando mais fraquinho. E a mulher? A mulher também, né? Os ovários vão diminuindo de tamanho. Os ovários têm óvulos suficientes, em média de 30, 35 mil óvulos, que eles vão ser eliminados desde a menarca, 12 anos de idade, até os 45, 50 anos. Acabou os óvulos nos ovários, os ovários começam a encolher. Aí, isso tudo muda um pouco a produção de hormônios, estrógeno, progesterona na mulher. Isso aumenta a tendência da mulher a ter urgência miccional. Então, a mulher mais idosa, ela toda hora tem que ir no banheiro, por causa da influência hormonal. O útero também encolhe, o útero fica meio diminuindo de tamanho, contraindo. O endométrio, que é a pele de dentro do útero, também se atrofia. A vagina fica menos elástica, encurta de comprimento, encurta o calibre, e ela fica menos lubrificada e menos elástica. Por isso que a mulher vai ter relação, tem que tomar muito mais cuidado, porque ela pode ter dor na relação, que é a dispareunia. Então, tanto o homem quanto a mulher sofrem pelo sistema sexual, pelo envelhecimento, né? Aí, os homens, deixa eu voltar aqui, que eu esqueci de falar aqui dos homens. Aí, o que acontece? Os homens vão ter uma redução dos espermatozoides, vai ter diminuição da testosterona, isso pode diminuir a libido, pode dar um pouco mais de problema de ereção, mas não quer dizer que ele fique impotente, nem a mulher fica impotente. O desejo, a libido continua, mas é óbvio que tem toda uma lentidão natural pela idade, tá? Mas não deixa de existir. Aí, o que acontece também com o envelhecimento? A gente vai ter transtorno vascular, né? Vai ter varizes. Por que tem varizes na perna, mas não tem no braço? Porque é a estase. O sangue desce para o pé e não volta. E aí as mulheres sofrem mais, por quê? Por causa do sapato ruim. Então, quando a gente usa um tênis, principalmente esses tênis com espuma, com mola, eu uso, ou dando descalço, eu uso a planta do pé para devolver o sangue. É chamado coração do pé. Quando eu piso no pé, aqui na planta do pé, como na planta da mão, eu tenho... na palma da mão, na planta do pé tem muito vaso. E quando eu piso, eu ando, subo escada, eu devolvo o sangue. Se você usa salto alto, o pé fica todo inclinado, você não tem aquela devolução do sangue. Aí a tendência é que as veias das pernas fiquem dilatadas, formando varizes. A tendência é que as veias no intestino final, no cólon e no reto, criem varizes, que são as hemorroidas. Então, hemorroida
e varizes nas pernas é comum em quem não preveniu. Tudo isso dá para prevenir. Ah, mas eu fico em pé o dia inteiro. Tá bom, eu fico sentado o dia inteiro. Tudo bem, tem que prevenir. Tem que prevenir. É óbvio que uma mulher ou um homem que não cuida da dieta adequadamente, ele tem mais flacidez. Porque quem come bugiganga o tempo todo, quem não come, por exemplo, seguindo a dieta do Adão e Eva, você está comendo bastante proteína e fibra e verdura. Então você tem mais colágeno, a pele é mais firme e as veias vão ser mais firmes. Então, se eu não quero que minhas filhas tenham varizes, eu tenho que ensiná-las a comer adequadamente, a usar um sapato mais adequado, a poder ter caminhadas para estimular o coração do pé, para devolver o sangue, e, eventualmente, usar meia elástica, de boa qualidade. A meia que a gente acaba recomendando, que é o que os vasculares mais gostam, é a meia Sigvaris. A Sigvaris é específico para cada pessoa, tem que medir o calcanhar e o comprimento da perna, e aí é usar a meia o dia inteiro. Ah, incomoda? Não, é questão de costume. A outra coisa que atrapalha muito, muito as pessoas que vão ficando um pouco mais velhas, são as doenças e os remédios. E aí existe uma coisa, existe um exagero de remédio que os médicos dão. A maioria dos médicos, eu falo, eles querem se livrar do doente. São poucos os médicos que são médicos. Eles querem se livrar. O doente, eu quero um remédio para dormir, ele dá. Eu quero um remédio para emagrecer, ele faz lá um coquetel de remédio maluco para emagrecer. E aí, eu estou meio triste, meio deprimida, toma antidepressivo. Tudo isso vai interferir no teu envelhecimento cerebral. E vai interferir no teu envelhecimento hormonal sexual, né? Então, você vê que na lista de medicamentos eu coloquei assim, tem a hipertensão arterial. Hipertensão arterial vai ter que tratar e é fácil, mas ansiolítico, diurético, antidepressivo, antipsicótico, estrógeno, tudo isso tem que tomar muito cuidado. A outra coisa que é natural acontecer com a idade são os distúrbios metabólicos. A gente chama de metabólico porque não é endócrino apenas, é metabólico. Né? A disciplina que eu sou titular, professor titular em 2 faculdades de medicina, que é a nefrologia, há 80 anos atrás era chamada disciplina de metabologia e nutrição. Por isso que eu fui para a nefrologia, por quê? Porque é a especialidade mais ampla da medicina. Quando você vai trabalhar num local, quando você vai dar uma aula, você fala, eu sou professor de nefrologia, os médicos falam, nossa, cara, esse cara sabe de tudo. Por quê? A nefrologia, antigamente, agora tudo está avacalhando, né? Mas antigamente era assim, era a disciplina que tinha maior visão médica, né? Metade dos plantonistas em UTI em Nova York, na época que eu morei lá, eram nefrologistas. A maioria dos grandes pesquisadores são nefrologistas. E aí, transtorno metabólico é pâncreas, dando diabetes, é fígado, dando problema metabólico do fígado, tireoide, hipófise, hipotálamo, adrenal no rim e tudo mais. E a outra coisa que a gente sabe que vai fazer mal sempre, para qualquer idade, são os vícios. Eu coloquei só álcool e tabagismo, mas álcool, cigarro, cachimbo, charuto, maconha, crack, cocaína e os vícios que a pessoa não percebe, mas que interferem no metabolismo cerebral. Vício em internet, vício em joguinho, vício em abobrinha, vício em besterol. O que acontece? Vício em jogo. Todas essas pessoas têm distúrbio metabólico hormonal central, cerebral. Esses indivíduos vão envelhecer muito mais facilmente. Eles vão ter muito mais chance de ter doenças metabólicas cerebrais, né? Aí eu tenho os transtornos. Opa, deu um tapa aqui, peraí que eu vou voltar. E aí eu tenho os riscos do envelhecimento. Naturalmente, as complicações mais comuns, que são o AVC, o acidente vascular cerebral, a epilepsia, que é o quê? Os neurônios começaram a dar curto-circuito, então começa a ter epilepsia tardia. Óbvio que tudo tem que ser investigado. Eu tenho doenças do rim, que é a insuficiência renal. Eu tenho doença pulmonar, que é a doença pulmonar crônica. Eu tenho a insuficiência cardíaca, eu tenho cirrose, eu tenho câncer. Então, você vê que, na realidade, quando a gente vai envelhecendo, todas essas doenças passam a ser mais frequentes. Agora, eu posso evitar? Posso. Eu posso diminuir o momento que ela vai aparecer? Posso. É aí que entra a boa medicina, tá certo? Existe uma outra coisa que a gente esquece, a gente falou tanto nos últimos dias sobre o sistema imunológico.
Ah, eu quero melhorar a minha defesa, meu sistema de defesa do meu bairro, da minha cidade, do meu país. Isso é o sistema imunológico. O envelhecimento do sistema imunológico também acontece. Por isso que as crianças nos Covid-19 estavam mais ou menos escapando do Covid. Agora, a criançada está morrendo para valer, porque o Covid-21 não está respeitando o sistema imunológico novinho, em folha, das crianças. Então, o indivíduo mais velho ele vai ter muito mais chance de ter infecções. Vai. Ele tem muito mais chance de pegar uma gripe comum, que vai virar uma pneumonia. Ele tem muito mais chance de pegar uma broncopneumonia pelo H1N1 e virar uma broncopneumonia. Ele tem muito mais chance de pegar herpes, tuberculose, de ter infecções de pele, porque o sistema imunológico é muito mais fraquinho. Além disso, ele tem uma resposta lenta do sistema imunológico, inclusive na vacina. Quando você aplica a vacina para uma pessoa de mais idade, eu tenho que verificar se a vacina foi eficiente. Por quê? Porque é muito comum que a vacina não consiga criar anticorpos adequadamente. Então, é comum numa pessoa mais imunodeficiente ou imunossenescente, como está aqui, que a gente tenha que fazer uma dose de reforço. Imunossenescência, imunodeficiência. O que acontece? É comum num paciente imunodebilitado, por exemplo, um paciente renal, um paciente transplantado, um paciente com HIV e num paciente idoso, eu fazer uma dose de reforço das vitaminas, né? E aí o que acontece? Como o sistema imunológico está meio fraquinho, é mais fácil aparecer leucemia e linfoma no idoso. Também em criança? Também, mas no idoso é mais comum. Por quê? Porque o sistema das células killer, que são as células matadoras, falhou, né? Aí, o que acontece? Os vírus, bactérias e fungos são muito mais complicados nessa época, né? Aí eu tenho um monte de disfunção cerebral, diminui o hormônio do crescimento, aumenta cortisol, facilitando fratura, aparecem problemas de tireoide, hipo, hiper, aparecem problemas hipotalâmicos, ou seja, tem disfunção de tudo. Todas as glândulas produtoras de hormônios vão ter disfunção. Então, eu tenho que me preocupar com isso? Tem. E uma das coisas que é comum em paciente velho é que ele não faz febre. Ele está com uma baita infecção e não faz febre. E ele está sempre frio. Por quê? Isso é problema do hipotálamo, por causa dos hormônios cerebrais. Então, o indivíduo mais velho, ele não fica quentinho. Ele tem tendência a ficar mais geladinho. A circulação está fraca e a produção hormonal está fraca. E quando ele tem uma infecção, ele não faz muita febre. Por isso que muitas pessoas a gente tem que ficar de olho. Uma pessoa de idade começou a mudar o comportamento, dormir mal, ficar irritado, alguma coisa, tem que ver a infecção. Tá? Alterações visuais. O que acontece com a idade? Naturalmente, além da pálpebra, além da olheira, eu vou ter o quê? Eu vou ter mais catarata. Opa, digitei errado. Catarata. Catarata, não no lugar de tá escrito digitado errado. A presbiopia, quer dizer, dificuldade para ler de perto. Aquele halo senil, que aparece uma borda branca. O glaucoma. Diminui visão periférica, a gente vê mais em túnel. Pitose, ptirígio, ou seja, tem um monte de coisinha que vai aparecer. Então, precisa fazer uma avaliação de oftalmo cada ano, cada 2 anos, preventivamente, principalmente para ver a pressão do olho, que é o glaucoma. Né? Como a gente vê a pressão arterial, tem que ver a pressão do olho. O ouvido também sofre? Lógico, os ouvidos são extremamente sensíveis. É óbvio que essa criançada que fica com fone de ouvido 24 horas ao dia, eles vão ter muito mais problema de audição. Muito, já está tendo, ainda na juventude. Né? Agora, uma pessoa de idade vai ter diminuição da audição, a hipoacusia, labirintite, zumbido, pelo envelhecimento do ouvido interno, que é muito sensível. Além do problema de rolha de cerume, né, cera, o pelinhos aqui que fica enchendo de pelo, tem que limpar e tal. Mas, assim, a hipoacusia, a diminuição da audição, pode ser por agressão externa, fone de ouvido, ou porque envelheceu. Agora, labirintite e hipoacusia também pode estar relacionado com diabetes, com pressão alta, com dieta ruim. A alimentação ruim também piora o ouvido. A alimentação ruim piora o ouvido. E a pele? Ai, a pele. Todo mundo. O que acontece? Depois dos 30 anos,
a pessoa, a mulher principalmente, o homem também, mas a mulher principalmente, começa a ter flacidez, diminuição do colágeno ano a ano, redução da elasticidade, aumentam as rugas. Então, 30 anos, tem uma amiga que é modelo, ela fala assim, mulher tem data de validade. Tem, o homem também, mas a mulher sofre mais, por isso que ela tem que se prevenir antes, e não é enchendo a cara de creme, nem de botox, mas é fazendo a prevenção. Então, todos vão ter, depois dos 30, redução do turgor da pele, mais flacidez, reduz a elasticidade, as glândulas sebáceas podem ficar mais aumentadas, a unha pode ficar grossa, facilita a micose de unha, que são as onicomicoses, por causa do sistema de defesa, e aparecem manchas na pele, que tem vários tipos, inclusive câncer, né, melanoma. Então, tem que ir no dermato, dar uma avaliada? Sim, precisa ver. Aí eu tenho que me preocupar com o abdômen, né? O que acontece? Lembra que é o terceiro órgão mais importante. O primeiro órgão mais importante é o cérebro. O segundo órgão mais importante são os rins. Por quê? Porque é a quantidade de sangue, de oxigênio, de nutriente que chega pelo tamanho do órgão. E o terceiro são o abdômen, que tem intestino, fígado e pâncreas, e baço. Então, eu preciso tomar cuidado para não deixar o intestino ficar constipado, obstipado, e nem ter diarreia. O intestino tem que estar com uma dieta adequada. Eu tenho que fazer o máximo para não ter colelitíase, ou pedra na vesícula. Porque operar a vesícula é uma encrenca, mas por que operar a vesícula? Não é melhor prevenir, e aí entra a dieta. Xerostomia, quer dizer, ressecamento, disfagia, está escrito errado de novo. Eu digitei correndo, deu nisso. Disfagia, alguma dificuldade para engolir, né? E maior intolerância à comida mais pesada, principalmente comida gordurosa. Então, eu tenho que melhorar toda essa parte. Esqueleto. Quando a gente fala do esqueleto, a gente não fala do osso. A gente fala do osso, dos músculos, dos tendões, dos ligamentos, dos discos, tudo que existe junto com o esqueleto. Então, é osso, músculo, ligamento e tendão. Então, o que acontece? Facilita. Na grávida acontece muito isso, que ela fica frouxa, flácida. A grávida, independente da idade, ela tem mais quedas e fraturas. Agora, a gente vai ficando velho, se você não fizer a prevenção, você vai ter problema de osteófito, que é bico de papagaio. Você vai ter problema de esporão de calcâneo, que é um bico de papagaio lá no calcanhar. Você vai ter achatamento de vértebra. Você vai ficar corcunda. Vai ter dor no pescoço, dor na coluna, dificuldade para andar, osteoporose. Tudo isso aqui é prevenível. Por que você pega uma pessoa de 50, 70, 80 anos no Brasil e ela está encolhendo de altura, e uma pessoa na Europa, na Suíça, na Suécia, ela chega aos 90 anos com a mesma idade? Porque todas essas coisas do esqueleto são preveníveis. E a gente perde, no Brasil, em torno de 1 a 1 centímetro, até 2 centímetros a cada 10 anos, por causa da falta de prevenção. Então, o que eu tenho de importante? Eu não vou falar, eu chamei de geriatria, mas eu falo, qualquer bom médico tem que... Quem é o médico que tem que cuidar da criança? O médico. Quem é que tem que cuidar do velho? O médico. Quem é que tem que cuidar de todo mundo? O médico. Essa multiplicidade de especialidade, eu pessoalmente vejo muito erro médico, porque o indivíduo foi focando só naquilo da especialidade. Mas vamos deixar como... Quais são as 5 dicas para a gente ficar de olho em relação aos idosos? Primeiro, a imobilidade. Tem que ter atividade física todo dia. Todo dia. Fortalecimento. Atividade física aeróbica. Andar meia hora, correr um pouquinho, e depois musculação, e se puder, mais meia hora de hidroterapia. Em pé, na piscina. Isso é o ideal. É possível? É difícil? É. Então, eu preciso ter mobilidade, meia hora de aeróbica, que é andar e correr, meia hora de musculação, que é para manter a musculatura abdominal, diafragmática, costela, braço, perna, em dia, e meia hora de hidroterapia, que é para facilitar a recuperação daquilo. A segunda coisa é a incontinência, vai ficando flácido, então eu posso ter uma perda de urina com facilidade. A terceira, em vermelho, está a insuficiência cognitiva, é mente, é a memória, a inteligência não muda, mas começa a ter lapsos, escapes, então é uma certa falha dos neurônios. A instabilidade e quedas por causa das falhas de musculatura e esqueleto. E a iatrogenia, o que quer dizer iatrogenia? Erro médico ou da pessoa tomando remédio errado.
A maioria dos pacientes que eu atendo na vida, e eu aprendi isso com meus professores há 46 anos atrás, a maioria chega para a gente tomando um monte de abobrinha, um monte de besterol, um monte de porcaria. E aí a gente fala, vamos começar do zero. Então, assim, tratar significa usar o necessário, mas não ficar inventando moda para ganhar, para enganar o paciente, né? Então, iatrogenia feita pelo paciente ou feita pelo médico. Aí, eu tenho que ter um uso racional dos remédios. É óbvio que eu vou ficando mais velho, eu vou precisar tomar muita coisa. Eu tenho suplementos, eu tenho vitamina D, eu tenho cálcio, eu tenho ômega, eu tenho multivitamínicos, eu tenho glutamina, eu tenho aminoácido, eu tenho muita coisa que eu tenho que suplementar, dependendo de cada caso, não é um carimbo para todo mundo. Então, a prescrição médica tem que ser consciente do médico, não pode ser comercial. A segunda coisa é o indivíduo respeitar a orientação. E a gente sabe que muita gente não respeita. Ah, está tomando os remédios? Estou, mas acabou. Quanto tempo? Ah, faz semanas. Então, se é para tomar, tome direito. A terceira é o uso e o abuso. É a pessoa que usa erradamente, erroneamente, e abusa, tomando por conta própria, né? Que a gente chama de automedicação. E outra coisa que é muito comum na medicina hoje comercial, o pessoal é mais comerciante do que médico, que é falar, não, eu vou te dar um monte de remédio, vou mandar uma receita para você fazer na farmácia do meu amigo de manipulação com efeitos mágicos. Não existe efeito mágico, existe prevenção. A verdadeira medicina preventiva é a chave. Então, quando eu penso em envelhecimento, eu tenho que pensar três coisas que podem e vão acontecer, mas eu tenho que cuidar para não ter. Primeiro, não ter demência, não ter depressão e não ter delírio. Delírio o cérebro já está esclerosado, a pessoa já está meio gagá, que era muito comum. Ah, meu avô está meio gagá. Agora vão chamar de Alzheimer, vão chamar do que quiser, mas é a mesma coisa. E depressão, porque a pessoa fica abandonada, perdeu os filhos, perdeu os entes queridos, está sozinha, está abandonada. Então, existe muita depressão na idade avançada. Não tem mais um trabalho, não tem a preocupação, a responsabilidade. Então, a gente precisa cuidar do envelhecimento do cérebro, para evitar lá a esclerose cerebral, cuidar desse lado do emocional, né? E a demência, que acontece muito por causa da alimentação errada, do cigarro, de droga e tudo mais. Então, tudo isso a gente tem que prevenir para chegar numa idade suficientemente bem. Então, dentro desse envelhecimento saudável, o que eu fico imaginando? Evitar ao máximo que eu tenha todas as complicações tão cedo como muita gente está tendo. Mas vai ter? Vai. Por exemplo, diabetes está em explosão, né? Em explosão por causa da alimentação, e agora o Covid está causando diabetes num monte de gente. Hipertensão todo mundo vai ter, aterosclerose todo mundo vai ter, mas se eu cuidar da alimentação das crianças, se a gente mudar o cardápio e falar, não, vamos fazer direitinho durante a semana, para o sábado e domingo pular cerca, tudo isso é possível. E a outra coisa é aquela verdadeira medicina preventiva, focar na prevenção, né? Como é que a gente vai chegar com 90 anos de idade? Gagai na cama e alguém dando banho na gente? Então temos que pensar em tudo isso. Mas tudo isso não é o geriatra que cuida, é o pediatra ou é o médico, né? O pediatra bom, ele não tem mais, acabou a pediatria. Então, a gente tem que ter uma medicina preventiva, e não um monte de especialista. Ah, eu cuido da orelha, eu cuido do pé, eu cuido do cabelo, eu cuido da pele, eu cuido da orelha, mas ninguém cuida de nada. Então, a chave de tudo é a verdadeira medicina preventiva mesmo. Essas alterações todas que eu falei é aquilo que todo mundo vai ter. A questão é, vamos ter isso devagarinho? Melhor. Então, todo indivíduo, não importa a idade, que ele começa a fazer aquelas 5 dicas que eu vivo batendo na tecla. Muda de alimentação, cuida da consulta preventiva, cuida do que você já sabe que tem, tire todos os vícios e faça atividade física diária, muda a saúde, muda, né? É óbvio que não é de um dia para o outro. Para a gente recuperar uma musculatura que ficou ociosa, demora 6 meses, 9 meses, 1 ano, mas vai melhorando. E é isso que a gente tem que fazer.